Ваша країна прийняла кілька сотень людей. João, eu acho que você tá com pouca coisa. Я не зрозуміла, в принципі, про Бандеру. Щоб ви розуміли, так як я себе зараз поводжу тут, це я себе так поводжу в судовому засіданні. Традуктор можна ще? Зараз я можу говорити? Скажіть йому, що це буде інтерв'ю, де я мовчу. Друзі, вітаю вас на нашому каналі Сяйво серця в нашій рубриці «Відверто про». Сьогодні в нас особливий гість. Між нашими країнами біля 14 тисяч кілометрів. Але ця зустріч, вона буде особливою, це спілкування буде особливим, тому що нам вдалося зустрітися особисто і записати це інтерв'ю для вас. Сьогодні в нас в гостях пастор з міста Маринга, Бразилія. Це перша пресвітеріанська церква. І ми зможемо поспілкуватися і поставити йому певні питання. Тому, пастор João, вітаю вас. Laola, é um prazer estar aqui hoje com você nesse momento. Дуже приємно, що ви прийняли наше запрошення, знайшли час. І перше питання. Пасторе, для початку було б цікаво дізнатися трішки про вас і про Бразилію. Falar sobre a minha vida e sobre o Brasil é um prazer. O Brasil, para mim, é um dos países mais lindos que existe em todo o mundo. Embora a Ucrânia é um país com uma beleza única, mas o meu país é um país lindo, é um país que eu sei que você tem um desejo muito grande de conhecê-lo. E eu sou o pastor João, sou pastor há 13 anos, psicoterapeuta também, sou gerente de projetos, tenho especializações na área de finanças, de planejamentos, de organização e sou um apaixonado pela natureza. Amo ver a beleza das cores, a beleza da criação do Senhor. Sou alguém apaixonado pela essa criação de Deus. Як ви познайомилися з Господом? Ви знаєте про нього з дитинства чи в дорослому віці? Bom, eu conheci a Deus quando eu era pequenininho. Minha família é uma família que vem de tradição presbiteriana. Meu avô, ele formou uma igreja presbiteriana e fui praticamente criado desde berço na igreja. Mas com o passar do tempo, com as oportunidades que me foi me dado, eu acabei me distanciando um pouquinho dos caminhos do Senhor. Mas com meus 12 anos de idade, eu tive um encontro com o Senhor. Foi um encontro marcante, onde eu estava me preparando para uma carreira de jogador de futebol e num determinado momento nessa construção dessa carreira, eu tive um acidente e a partir desse momento, Deus começou a marcar a minha vida. A partir dali, embora tenha nascido num lar cristão, a partir daquele momento, eu comecei a ter a minha experiência com Deus. E foi a partir dessa minha experiência com Deus que eu digo que eu conheci o Senhor Jesus. Muitas pessoas conhecem a Deus através de suas vivências com as famílias. A minha família foi muito boa nesse caminhar, no ensinar, mas eu precisava do meu encontro com Deus. Então, a minha vida religiosa, ela começa a partir desses 12 anos. Eu concluo dizendo que realmente a partir dos 12 anos de idade que eu tenho essa experiência com Deus e que a partir dali a minha vida inteira começou a ser mudada. Então, a sua pergunta, né, sobre eu ouvia falar sobre Deus na minha infância, e minha mãe contava as histórias bíblicas, mas era algo muito longe para mim. Mas a partir do momento que eu tive essa experiência profunda e verdadeira com Deus, a minha vida foi mudada, foi alterada, foi transformada. Пасторе, а чому ви вирішили бути пастором? Це певний шлях, чи це було в якийсь один момент вирішено бути пастором? Bom, essa pergunta é especial para mim, porque eu digo que não foi uma decisão da minha parte. Isso não fui eu quem escolhi ser. A Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor tem uma história preparada para cada um de nós. E eu vivenciei essa experiência. Como eu te disse,
eu comecei a jogar futebol muito cedo e o brasileiro sempre tem esse desejo, por causa de grandes times de futebol no meu país, sempre tem esse desejo. E eu tive um irmão que jogava profissionalmente. Os meus sonhos, aquilo que eu queria fazer da minha vida, era ser um jogador de futebol. Esse era o meu ideal, essa era a vontade do meu coração. Mas Deus tem os seus caminhos. E, como eu te disse, nos meus 12 anos de idade, aquilo que eu queria para a minha vida começou a se desmoronar e uma nova história começou a surgir na minha vida. Então eu posso dizer para você que eu não escolhi ser pastor. Deus é quem me escolheu para esse ministério. Dos 12 anos até os meus 16 anos, eu trabalhei para ajudar a minha mãe, para construir ali junto com a minha mãe. Eu não tenho pai, então eu ajudava a minha mãe. E entrei numa livraria. Essa história é muito interessante porque ela faz parte do meu chamado, do chamado pastoral para a minha vida. E eu trabalhava nessa papelaria vendendo canetas, cadernos, numa livraria no Brasil. E com 17 anos de idade, 16 para 17 anos de idade, na frente dessa livraria tinha um banco chamado Banco Bradesco. E esse banco, as pessoas que iam ali eram atendidas por mim nessa papelaria. Eu estou contando isso para que você veja como foi o meu chamado. E com 16 para 17 anos eu entrei nesse Banco Bradesco para trabalhar, ainda muito cedo. E a minha carreira como administrador, como alguém que trabalha num banco, começou a se abrir para uma nova oportunidade da minha vida. E eu acreditava que essa sim seria o meu caminho, seria a construção da minha história, da minha vida. Com 17 anos, Ola, eu ocupava um cargo alto no banco. Então eu consegui, em todos esses meus trabalhos, me destacar. E então, com 17 anos, trabalhando no banco, você imagina um jovem com 17 anos de idade, eu ganhei um prêmio nacional no banco como destaque desse banco. Então eu acreditava que aquilo que era para minha vida era seguir essa carreira no banco. Mal sabia eu que nos meus 18 anos uma história começaria, essa história de Deus para minha vida. Então, com 18 anos, o que aconteceu? Eu recebi esse chamado de Deus. Conheci a minha esposa, que eu acredito que depois nós vamos conversar um pouco sobre ela. Conheci a minha esposa num acampamento e Deus começou a falar muito forte ao meu coração que eu precisava, que Ele tinha um plano específico para a minha vida e eu precisava aprender a abrir mão de muitas coisas. Então, o meu chamado de Deus foi uma escolha vinda da parte de Deus para a minha vida. A sua pergunta foi, quando eu escolhi ser pastor, quando eu decidi, Ola, eu digo para você, eu não decidi ser pastor, eu apenas aceitei esse chamado de Deus para a minha vida. Пастор, важко нести служіння пастора? Bom, acredito que cada uma dos chamados, das escolhas, envolvem os seus desafios. Eu não diria que ser pastor é ser difícil, mas ser pastor é saber compreender o outro. Então, as maiores, talvez experiências, as maiores, eu não chamaria de dificuldades, mas a maior oportunidade que nós temos é de compreender o outro. Então, quando eu consigo compreender, eu que lido com pessoas todos os dias, que atendo jovens, crianças, casais brigando, casais se separando, enfim, o ser humano é um ser complexo. E lidar com o ser humano também envolve dessa pessoa, esse equilíbrio, essa compreensão. Então, talvez eu diria que hoje ser pastor tem os seus desafios, mas o meu ministério, a forma como eu cuido das pessoas, eu tento imitar a Jesus. Jesus,
quando ele estava sentindo as maiores angústias do seu ministério, lá no jardim do Getsêmani, suando gotas de sangue, sentindo na pele as aflições do ministério. Mesmo assim, em meio a todas essas aflições e dificuldades, Jesus não abriu mão do seu ministério. Então, eu entendo que cada profissão tenha os seus desafios, mas a minha função pastoral, meu chamado pastoral, o sacerdócio pastoral, se torna para mim uma excelente obra. Então, temos algumas dificuldades, sim, da compreensão do outro, de andar com o outro. Isso realmente tem, assim como na sua profissão também acredito que haja essas dificuldades. Mas eu posso te dizer que ao ser pastor, esse é o melhor ofício que o Senhor poderia ter escolhido para a minha vida. Hoje eu posso te dizer que eu sou feliz e satisfeito com o chamado, com o sacerdócio que eu tenho desempenhado aqui на Терра. Пастор Джоао, чи були у вашому житті обставини або події, якісь, можливо, періоди життя, коли ви засумнівалися у Богові, тобто пошкодували про своє рішення слідувати за Богом? Essa sua pergunta ela é muito interessante, muito pertinente para nós, seres humanos. Essa semana, quarta-feira, aqui eu fui num parque Alexandria, acho que se chama isso, Parque Alexandria, e num determinado momento nós tínhamos dois caminhos. Por que eu estou falando isso para você? Todo caminho do ser humano, ele tem esses desafios, e nós como seres humanos, até compreendermos através das nossas experiências que temos, a dúvida, ela faz parte de muitas coisas. Por exemplo, acredito eu que você também, em algum momento na construção da sua vida, passou por momentos da dúvida. A dúvida nada mais é do que uma condição que o nosso coração, enquanto seres humanos, enquanto seres que estamos ainda nos desenvolvimentos da nossa vida, faz parte. Até um determinado momento em que passamos ao pleno conhecimento, que isso nada mais é do que o que nós chamamos de compreensão. Então, é normal nas experiências da nossa vida, no caminhar no parque, aquele caminhar do parque com duas escolhas nos dando essa direção, é normal, enquanto não temos essa experiência, a compreensão de todos os fatos, no coração humano gerar essa dúvida. Eu nunca duvidei de que Deus estaria comigo, porque o Senhor Jesus nos disse que Ele é o Emanuel, o Deus sempre presente. Mas quando nós vamos ao livro de Salmos, nós vemos Davi, nós vemos os salmistas, todos aqueles que compuseram os salmos, em determinados momentos da vida, até ter a compreensão, às vezes olhando para os céus em oração e dizendo: Senhor, apresse em socorrer. Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Então, a dúvida ela faz parte do nosso coração, da nossa caminhada, até o momento em que conseguimos olhar tudo aquilo que estamos passando e compreender. Então, o que você me perguntou é se em algum momento ou alguma circunstância da minha vida eu duvidei de Deus. Eu não duvidei da presença de Deus. Mas sim, houve momentos em que eu olhei para os céus, clamei ao Senhor e como Jesus disse, né? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Muitas vezes eu fiz essas orações. Mas quando eu compreendi que aquele momento que eu estava passando era um momento necessário para o meu crescimento, a dúvida foi embora e passou a ter aquela compreensão. Essa compreensão de que realmente Deus está conosco, essa compreensão de que verdadeiramente o Senhor sempre vai estar nas nossas vidas, apesar das circunstâncias.
Так, я погоджуюся з вами, що є періоди, коли ти ніби не сумніваєшся в Богові, але є питання до Бога, чому так трапляється, як це пройти. Тому мені дуже сподобалось те, що ви сказали про те, що поки ми люди тут на цій землі, то ми будемо мати оцей момент сумніву. І от зараз в Україні достатньо непростий такий період, навіть дуже важкий, я б сказала, тому що ми втрачаємо рідних, ми втрачаємо житло, якісь матеріальні речі. От як в цьому періоді, як пройти складний період і не перестати довіряти Богові, і як вистояти і продовжити надіятись? Bom, primeiro, eu sinto muito por tudo isso que vocês estão vivendo. Nós, a 12 mil quilômetros de distância, hoje, eu aqui com vocês, posso imaginar uma pequena parte de todo esse sentimento e toda a história que vocês estão vivendo. Então, primeiramente, eu quero, antes de responder a sua pergunta, dizer que eu sinto muito por isso, que o desejo do meu coração é que o Espírito do Senhor conforte, traga consolo, conforto, e que a verdadeira liberdade que vocês têm lutado todos esses anos, de fato venha a se tornar real nesta nação tão linda, que o Senhor venha abençoar este solo. Respondendo a sua pergunta, todos nós, seres humanos, enfrentamos momentos de crise. A crise, ela faz parte da nossa vida. É bem verdade que nós, enquanto seres humanos, nós tentamos fazer de tudo para que essa crise, que esse momento difícil, que essa dificuldade não faça parte da nossa vida. Na verdade, nós, seres humanos, mais vivemos tentando fazer com que esses momentos difíceis não aconteçam na nossa vida do que propriamente vivenciando outras experiências. A dor do luto, a dor da perda, a dor da separação, é algo que arranca parte de nós. E viver este período do luto, viver este período de separação, se torna a dor mais difícil que o ser humano carrega. Existem pessoas, inclusive na igreja a qual eu sou pastor ou no meu consultório a qual atendo, pessoas que perderam seus entes queridos com 20 anos, 30 anos, outros com 5 anos, muito semelhante, muito parecido com o momento que vocês estão vivenciando. Então essa dor da perda, essa dor do luto é algo que nós não queremos de forma alguma que isso aconteça. Mas isso é inevitável. O sofrimento às vezes vai bater na nossa porta. Os momentos difíceis, eles vão chegar. E como estar preparados para este momento? Essa pergunta sua é uma pergunta muito pertinente, muito profunda, porque todos nós, ainda que lemos muito sobre essas literaturas, quando é com a gente, quando nós estamos sofrendo, quando é carne da nossa carne, pele da nossa pele, por mais que nós conhecemos e sabemos muito, existe um período, existe um momento. Então, uma das primeiras coisas que eu ensino nesses momentos difíceis e que talvez possa ajudar a servir para trazer conforto e consolo é que o luto é um momento, um período na nossa vida que nós precisamos viver. O que eu estou falando para você é que como é que nós conseguimos passar esse momento difícil? É como se fosse uma escada. Primeiro degrau. E o primeiro degrau é não lutar contra a dor que nós estamos sentindo. Existem centenas e milhares de pessoas aqui no seu país, no meu país e no mundo afora que têm lidado com as lágrimas. E essas lágrimas, existe um período delas. Existe um período que é o período que nós chamamos de período normal do luto, as fases do luto. Mas é muito bom e importante compreender e saber
que para todos esses períodos, um dia ele passa. E quando nós compreendemos que, como algumas pessoas, eu posso citar uma pessoa muito próxima da gente, muito próxima de nós dois, a Natasha, quando foi ao Brasil, esse momento tão difícil de dor que ela estava passando, era um momento em que ela, por mais que isso doía, ela trazia para perto. É como se aquela dor mantivesse ela ligada. E muitas vezes nós achamos que a dor é aquilo que nos liga a essa pessoa que nós perdemos. Mas como a Natasha passou por esse processo, por essa experiência e avançou mais um degrau, ela conseguiu compreender aquilo que nós ensinamos, tanto na Bíblia, a Bíblia nos ensina isso, quanto nos consultórios. Ela conseguiu compreender que aquela dor não iria trazer de volta o seu filho, mas que a compreensão de que o seu filho está num lugar muito melhor e que ele lutou o bom combate, que ele foi um exemplo e que, embora tenha morrido, mas morreu fazendo aquilo que ele mais amava, que é defender o seu país. Quando ela compreende isso, um novo ciclo na história começa a acontecer. E o que vem aí no coração? Ao invés daquela dor que paralisa, que angustia, vem a compreensão. E aí vem aquela saudosa lembrança. Então, como passar por períodos, por momentos difíceis? A primeira coisa que a gente precisa fazer para nós mesmos é saber que existe um período e nós não podemos avançar mais do que este período. Foi exatamente isso que aconteceu nessa nossa amiga, né, muito perto de nós, e o que representa esse momento tão difícil. Então, como você disse, como perseverar e não continuar vivendo e não perder a esperança. Quando nós juntamos a dor, achamos que não vamos ter esperança. Mas quando abrimos para compreender que o luto tem um período e uma fase, essa esperança volta. E o que fica então? O que resta no nosso coração? A saudosa lembrança. O que morre é o corpo, mas as nossas imagens e as nossas lembranças, isso a gente sempre vai continuar carregando. Então, como passar por esse momento difícil e não perder a esperança? Primeiro, sabendo que é um ciclo da vida, que todos nós vamos passar. Segundo, um auxílio extraordinário que nós temos é o consolo e o conforto de Deus. Deus, ele não nos prometeu momentos fáceis em nossa vida. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições. E o que vocês estão passando, o que nós estamos passando também no Brasil ou no mundo, são períodos em que o Senhor disse que seriam momentos difíceis. Mas ele disse, eu estarei com vocês. O conforto de Deus. O conforto de Deus, Ola, é o remédio mais poderoso que nós temos. O conforto de Deus é aquele capaz de pegar uma pessoa, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho que perdeu seu pai. O consolo de Deus é aquele capaz de erguer novamente essa pessoa, encorajando-a a um novo caminho. Nosso Mestre Jesus, ele prometeu estar conosco e prometeu nos consolar. O que é o consolo? Nada mais é do que compreender que, apesar do luto, a vida ela precisa continuar. E o segundo ponto mais extraordinário que nós temos é o consolo e o conforto de Deus para nos ajudar nesses momentos difíceis. O salmista clama ao Senhor e diz, apressa, Senhor, em nos socorrer. E o Senhor sempre está aberto, preparado para nos socorrer. Дійсно, у всьому світі люди проходять якісь труднощі, якісь втрати, біль. В Україні, звичайно, це війна.
Але завжди є вихід, завжди є надія. Це якщо ми залишаємося відкритими до людей, до Бога, і саме в Богові, в Ісусові ми можемо знайти ту відповідь, ту надію продовжувати жити далі. Чи це так? Так. Добре, дякую. Тоді перейдемо до наступного запитання. Про Україну. Чи чули ви щось про Україну до того, як почалась повномасштабна війна? Olá, eu vou ser sincero para você. Eu não conhecia muita coisa da Ucrânia antes desse início global, né, dessas informações globais chegarem até o meu país. A única coisa que eu sabia da Ucrânia era a bandeira amarela e azul e amarela, não sei na ordem ainda, mas a única coisa que eu sabia realmente da Ucrânia era isso. Церква в Бразилії відкликнулася на нашу проблему в Україні і прийняла українців. Це був проект на рік. Хто був ініціатором цього проекту? Можете розповісти трішки детальніше про цей проект? Olá, esse projeto ele nasceu em parceria com várias igrejas espalhadas pelo mundo, não apenas no Brasil, mas pelo mundo. O reverendo Elias Dantas é o responsável por um projeto chamado GKPN. É um projeto onde une os pastores das maiores igrejas espalhadas pelo mundo. E esse projeto ele não apenas atendeu o projeto Ucrânia, mas na guerra da Síria. Nós também fomos os responsáveis pela reconstrução, dentro deste projeto, pela reconstrução também de casas na Síria. E o projeto Ucrânia, ele nasceu desse apoio, desse grupos de pastores brasileiros, enfim, espalhados pelo mundo afora, liderado pelo reverendo Elias Dantas, que no início dessa comunicação para o mundo do que a Ucrânia e a Rússia, o que a Ucrânia mais especificamente estava vivenciando, o reverendo Elias Dantas, ele juntou todos esses pastores e criou esse projeto denominado Ucrânia, com o objetivo de dar apoio, dar acolhida, realmente cuidar, abrir as portas das nações, né, espalhadas aí pelo mundo, de várias nações, acolhendo os ucranianos que estavam realmente enfrentando esse momento difícil. Então, o projeto ele nasceu com esse objetivo. E é interessante que esse projeto ele não conta com nenhum apoio governamental. É apenas a igreja. Nós sabemos em que quando fazemos desta forma, como amamos, como servimos, aí de fato realmente somos os representantes de Jesus. Então esse projeto, o objetivo é sem nenhum vínculo com político, sem nenhum vínculo com outras organizações, a igreja brasileira, a igreja da Alemanha, a igreja da Itália, a igreja espalhada por todas as nações, se juntou, uniu nesse grupo GKPN e garantindo assim esse acolhimento, amar. Na verdade, o que esse projeto realmente ele significa e simboliza é esse amor, né? Esse amor que é derramado nos nossos corações e nós podemos compartilhar tudo isso. Então, o projeto Ucrânia nasceu com esta forma, com esse objetivo de acolher, de levar para as nações, de realmente poder cuidar, amar, dar a eles uma nova oportunidade e, de fato, que eles pudessem conviver ali nas nações em segurança. Então, esse projeto, resumidamente, ele é assim. Olá, foram informadas a todos os consulados de vários países em torno de 5.000 mulheres e crianças refugiados retirados aqui da Ucrânia e conduzidos a várias nações. Ao meu país foram 430 pessoas instalados em vários estados do meu país, mas foram mais de 5.000 pessoas que esse projeto acolheu durante todo esse ano de trabalho. Ваша країна прийняла кілька сотень людей. Серед них саме ваша церква прийняла 4 дівчат. Це Наташа, про яку ви згадували, Марина, Вікторія і Аліна, і з їхніми дітками.
Що ви можете сказати про українок, тобто враховуючи що культура України, культура Бразилії різні, чи виникали якісь дивні моменти або смішні моменти? Ola, eu posso dizer para você que hoje nós temos nossa igreja, a equipe que cuidou delas, nós quatro, enfim, e toda a nossa equipe, nós temos uma cultura Brasil-ucraniana muito interessante. E eu acho que Deus olhou para mim lá de cima e disse assim: João, eu acho que você está com pouca coisa de fazer. Suas 24 horas pode ter um pouquinho mais de emoções, né? Foi aí onde elas dizem: olha, nós fomos para vocês presente de Deus. E que presente de Deus! Ola, quando elas chegaram, antes delas chegarem no Brasil, eu tinha cabelo, tá? Antes delas chegarem no Brasil, minha barba não era branca. Então hoje já dá para perceber que eu tô sem cabelo e sem barba branca, com barba branca. Mas as nossas experiências, as nossas culturas são muito diferentes. Eu não compreendia como pode um ser humano não comer façola. Todo mundo come façola. E eu queria dar para as criancinhas, para todo mundo, façola. Isso é apenas uma experiência, mas um dos nossos maiores desafios foi essa comunicação. Já deu para perceber que até o meu vocabulário foi alterado, a forma como se fala. Então, receber os ucranianos e conviver com eles, com elas durante esses 10, 12 meses, para mim foi uma experiência muito marcante. Uma experiência muito, muito especial. Alterou os meus hábitos. O meu dia tinha 24 horas. Antes de vir para a Ucrânia, o meu dia tinha em torno de 72, 86 horas o dia. Por quê? Porque chegava de manhã para a gente pegar as crianças e a Marina já levantava um dedinho assim e dizia: pastor, eu tenho uma pergunta. Quando ela falava isso, eu já sabia que seria mais e mais trabalho. Natasha, quantas vezes, né, com aquele jeito todo simpático dela de ser: pastor, eu também preciso. E cada uma delas com a sua particularidade. Para nós foi desafiador, mas foi um dos momentos mais especiais que nós vivenciamos esses meses. Muito trabalho, mas também muito amor. E aí, muitos nos perguntam lá no Brasil como foi essa adaptação, o que foi mais difícil. Mais difícil foi a comunicação. Usávamos os tradutores, mas às vezes uma palavra não dava, e aí inventamos uma linguagem, a linguagem de índio. Então, às vezes, um só com o gesto, outro só com sons, produzindo sons, e a gente se entendeu. Eu costumo dizer lá no Brasil que a comunicação se deu entre nós brasileiros e os ucranianos por uma linguagem universal, que é o amor. Então, durante todo esse tempo, nós nos entendemos através desta linguagem. Mas foi muitas experiências, foram muitas histórias, foram muitas risadas, foram muitas vezes que eu deixei no prédio ou as crianças em algum determinado lugar e ficava pensando: meu Deus, que oportunidade é essa que nós estamos tendo de conhecer seres humanos quase do outro lado, com uma cultura completamente diferente, mas pessoas que receberam amor, mas também nos deram amor. Uma igreja brasileira ficou lá completamente apaixonada e todos eles aqui ainda me mandam mensagem dizendo: o lugarzinho delas está sem ninguém sentar, porque a igreja ainda está acostumada que aquele primeiro banco, o segundo banco da igreja, era o banco delas. Então foi uma experiência maravilhosa, divertida. De fato, como elas disseram, foi um presente de Deus. Ми говорили про дівчат, і ви виявили ініціативу не просто їх відпустити до України, а взагалі провести їх в Україну, побачити нашу країну. Мабуть, у вас мало сивого волосся на бороді. Тому що ви можете, ви вже кілька днів побували в Україні, що можете сказати про Україну, і чи дівчата вас
чимось пригощали смачненьким. Що ви можете сказати про нашу кухню? Bom, a culinária de vocês é uma culinária bem diferente da minha. Nós lá somos acostumados a comer arroz e feijão tudo misturado. E aqui vocês possuem uma culinária, vários tipos de comida, comem em horários diferentes. Então no Brasil a gente tem horários, normalmente café da manhã, almoço, meio-dia e jantar ali à noite com muito arroz, com muito feijão, tudo junto. E aqui eu percebi que é um pouquinho diferente, né? Às vezes eu comi em horários diferentes a qual eu não estava acostumado, mas a comida tem um tempero maravilhoso. Eu sou italiano, então eu gosto de massas, eu gosto de experimentar sabores e conhecer novos temperos da Ucrânia, essa comida. Não lembro os nomes, então não sei qual foi a que eu mais gostei, mas experimentei de tudo aqui na Ucrânia. E realmente, a cultura de vocês, eu posso dizer hoje que não precisa, se eu viesse para cá, morar aqui, realmente eu acho que eu não teria dificuldade de abandonar o arroz e o feijão e se apaixonar com essa culinária. Mas também uma das coisas que eu mais admirei no seu país, não apenas a comida, mas as pessoas. Conhecer um pouco mais da história e vivenciando a história nesses dias, vocês possuem uma força, uma paixão muito grande pelo país, uma paixão pela cultura. É algo que lá no meu país, por ter uma miscigenação de várias culturas dentro, nós nem sabemos qual é a nossa própria cultura. Mas em todos os lugares que eu fui, em todos os locais que eu percebi, sempre mantém alguma coisa na parede ou algo relembrando a cultura de vocês. Então, o que eu mais admirei aqui na Ucrânia é que vocês, ucranianos, são apaixonados pela nação, são fortes, são guerreiros para defender tudo isso. E que bom, a minha experiência aqui na Ucrânia nesses dias realmente tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Uhum. Bom Baraqueta. Bom Baraqueta, meio mentira, né? Bom Baraqueta. Пастор, у вас є родина, є дружина і двоє діток. Як ви створювали сім'ю свою? Ми, так як наша організація, ми за сімейні цінності, і дуже хочеться чути поради інших людей, які мають міцний шлюб. Ви приймали це рішення самі, емоції, чи ви приймали це рішення про одруження з Богом? Обирали свою дружину як? Bom, muito interessante a sua pergunta, e principalmente porque vamos conversar aí com várias classes de pessoas, jovens que estão buscando relacionamentos ou outras pessoas que se frustraram muito com os relacionamentos. Eu conheci a minha esposa, minha história, eu conheci ela com 18 anos de idade. Então, não foi amor à primeira vista. Mas, para responder essa sua pergunta, eu quero propor 3 considerações. A primeira, para se estabelecer relacionamentos saudáveis, para dar certo nos relacionamentos, acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que Deus ele tem uma história específica para cada um de nós. O salmista diz que antes mesmo de nós termos uma forma no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um plano específico, inclusive planos para os relacionamentos. E o porquê que às vezes os relacionamentos não dão certo? Será que é por causa de Deus ou será que é por causa de nós mesmos? Então a primeira coisa que eu conheci a minha esposa com 18 anos, tive outros relacionamentos, mas felizmente eu pude perceber esses detalhes e hoje ajudando pessoas a compreender essa dinâmica, eu posso dizer para você, Ola, que um dos primeiros segredos para se dar certo no relacionamento é considerar os planos de Deus para a nossa vida. Ele tem planos específicos para cada um de nós. E os planos dele são muito maiores do que os nossos.
Então, é bem verdade que nós, às vezes na nossa juventude, ou por causa de alguma questão mais interna, procuramos os relacionamentos e muitas vezes nos frustramos com ele. Mas lembrando que se Deus tem um plano na nossa vida, se Deus tem um plano realmente na nossa história, Ele sabe especificamente qual é a pessoa para o João, a pessoa para Maria, a pessoa para Ola, a pessoa para Natasha, enfim, para cada um de nós. Então a primeira coisa que é importante considerar é que Deus conhece a nossa vida, a nossa história e sabe exatamente quem é essa pessoa. Segundo ponto interessante que se é muito nos relacionamentos descartado é em relação a nós mesmos. Não tem como nós amarmos uma outra pessoa, relacionarmos com uma outra pessoa, construirmos algo com outra pessoa, se não amarmos a nós mesmos. Então, o que esse segundo ponto é interessante nessa busca de uma pessoa ideal para a nossa vida? O segundo ponto é se conhecer. Conhecer a si mesmo. Muitas pessoas procuram no outro a falta que ele tem. E por isso, muitas vezes, os relacionamentos não dão certo. Porque o que se tem é uma busca pelo prazer e não uma busca para se construir algo. Eu e a minha esposa, nós somamos ela com a individualidade, com as particularidades, com as experiências e eu com as minhas. Mas se eu não me conheço, é muito fácil eu cobrar isso dela, é muito fácil eu me frustrar com ela, é muito fácil destruir quando nós não nos conhecemos. Então, o segundo ponto importante nessa construção de relacionamentos, os jovens que estão aí à procura, né, de uma namorada ou um namorado, alguém para caminhar junto consigo mesmo. O segundo ponto interessante é se conhecer. Conhecer os medos, conhecer as fraquezas, conhecer as falhas, porque quando eu me conheço, eu deixo de cobrar o outro. Quando eu me compreendo, eu consigo compreender o outro e aquilo que o outro faz não vai me ferir. Então esse seria o segundo ponto interessante. E um terceiro ponto interessante, que é uma dica também, muito importante, que nós trabalhamos na igreja, trabalho também isso em consultório, que é o seguinte: se cada um de nós temos uma história, o terceiro ponto é um ponto a qual nós precisamos para construir relacionamentos saudáveis, antes de começar um relacionamento, olhar o que o outro faz em casa. Por exemplo, se uma menina está procurando um homem que realmente seja um homem atencioso, que seja realmente um homem responsável, veja como essa pessoa é na sua casa. Nós costumamos dizer que nos relacionamentos são dois seres humanos diferentes debaixo do mesmo teto. Mas nós minimizamos muito mais os erros quando percebemos lá na casa como essa pessoa convive. Então, o terceiro ponto para relacionamentos saudáveis é prestar atenção como essa pessoa é em casa. Eu posso dizer para você que a Sonali, na primeira vista, não foi amor à primeira vista. Na verdade, o nosso relacionamento começou depois de 3, 4, 6 meses em oração, buscando conhecer a família, ela me conhecendo, eu conhecendo a sua família, falando sobre os sonhos, falando sobre os projetos. A partir daí, nós começamos a desenvolver uma trajetória. E eu acredito que se nós seguirmos esses 3 conselhos para a nossa vida, nós realmente vamos conseguir construir relacionamentos saudáveis. Пастор Джоао, чи існують секрети успішного шлюбу, щасливого? І якщо існують, то поділіться ними. Bom, segredos para casamentos felizes. Eu acredito, Ola, que um casamento feliz, ele é construído sobre alguns alicerces indispensáveis, fundamentais para a nossa vida, para a nossa caminhada. E
Aquilo que tem dado certo no meu casamento, hoje eu estou casado com a Sonália há 18 anos, já estamos indo para 19 anos de casado. E uma das coisas que nós temos aprendido é a compreensão. A compreensão. Talvez isso pode ser aquilo que se resume em apenas uma frase, um segredo para um casamento feliz. A compreensão. É saber compreender que somos diferentes, que temos gostos diferentes e tudo bem ter gosto diferente, ser diferente ali dentro de casa. É lógico que tem um certo limite, tem um certo equilíbrio, mas a compreensão que eu tenho do outro é um dos segredos que faz com que os casamentos sejam verdadeiros e, de fato, casamentos que valam apenas ser vividos. Essa felicidade que se pinta nas redes sociais, essas felicidades que se escrevem em livros, em histórias de romance, às vezes, no dia a dia, ela é traduzida muito mais como a compreensão. Quando eu consigo compreender o outro, quando eu consigo realmente fazer isso, eu passo a amar o outro. Então, o que é o amor? O amor nada mais é do que a compreensão. Então, um dos segredos para um casamento realmente melhor, um casamento que vale a pena ser vivido, é esse casamento baseado na compreensão. Porque quando eu compreendo, eu sou paciente, quando eu compreendo, realmente eu amo, quando eu compreendo, realmente todas as coisas acontecem no nosso casamento. Então, um dos segredos aí para casamentos melhores é buscar a compreensão. E essa compreensão, ela é derramada no nosso coração através de muitas experiências. Як виховувати дітей, щоб вони будували своє життя на правильних цінностях та щоб робили менше життєвих помилок? Ну, от у вас двоє діток, чи можете дати таку пораду? Bom, a sociedade, eu não sei como é a cultura ucraniana, mas a cultura da minha sociedade, ou as sociedades de todo mundo, elas sempre ensinaram homens e mulheres a deixar herança para os filhos. Não que isso seja realmente algo ruim, pelo contrário, deixar algo para os filhos também é um gesto de amor. Mas existe algo sobremodo excelente do que herança, que é legado. Então, esse é um dos maiores virtudes que alguém, um homem e uma mulher, uma família pode ter, que é os filhos. A Bíblia diz que os filhos é uma herança do Senhor. E muito mais do que se deixar uma herança, o mais importante é se deixar um legado. E eu tenho um filho de 12 anos de idade, com a Sonali, tenho um filho com a Sol, uma menina também, a Liv, de 4 anos de idade. E esse é o meu maior ministério, ser exemplo para os meus filhos. E como é que eu sou um exemplo para os meus filhos? A Bíblia responde a respeito disso. Ela diz que precisamos ensinar a criança no caminho que se deve andar. Não é ensinar a criança sobre o caminho, é ensinar a criança no caminho que se deve andar. Então, quando nós falamos em filhos, quando nós falamos na educação de filhos, na construção de pessoas melhores, tudo começa com a compreensão do pai e da mãe sobre esses dois princípios. Existem muitos pais no meu país que deixam heranças muito grandes para os seus filhos, mas também deixam marcas muito profundas. Marcas estas, talvez de não brincar no parque, de não dar a atenção. Então, o melhor de tudo isso na construção, na formação de pessoas melhores, está no pai, na mãe, nessa educação, nesse ensinar a criança no caminho que se deve andar com essa compreensão do legado. Então, ao olhar para a minha vida como pai de 2 crianças, o meu maior objetivo e a minha maior responsabilidade é esta construção de um legado. Os meus filhos olharem para mim e dizer: o meu pai
muito mais do que me deixou herança, o meu pai me deixou um valor, uma marca positiva. O meu pai fazia assim. Esse é um dos maiores objetivos da minha vida. Esse é o meu maior ministério, antes mesmo de cuidar das pessoas da igreja, antes mesmo de cuidar de outras pessoas, a minha família, os meus filhos, a compreensão e o legado que eu vou deixar para eles é muito maior do que qualquer herança que eu possa deixar para eles. Пастор, дуже цікаво слухати ваші поради. До того ж, враховуючи, що ви не лише пастор, ви психолог, ви тато, ви чоловік. І оці поради, вони дуже суттєві. Тому, підсумовуючи відповідь на це запитання, правильно я скажу, якщо скажу, що головне не розказувати дітям, як жити, а головне показати своїм життям. Так? Exatamente. Добре, тоді йдемо далі. І наступне запитання. Хотілося б почути, чи було в вашому житті якесь таке чудо, яке здійснив Господь, що ви досі можете про нього розповісти? Bom, em mim, eu já vi muitos milagres de Deus acontecendo. Coisas que eu posso chamar de miraculosas. Já vi pessoas voltando a enxergar que eram cegas. Já vi pessoas andando que tinham problemas nas pernas. Já vi vários sinais, já vi vários prodígios. Mas em mim, com minha experiência na minha vida, eu não fui curado. Eu não tive nenhuma experiência miraculosa de Deus. Mas o maior milagre que eu penso, enquanto pastor, enquanto servo de Deus, como teólogo também, o maior milagre de Deus na minha vida é a minha salvação. É saber que um Deus que me amou de tal maneira, que me ama de tal maneira, envia o seu Filho para morrer por mim. Ola, existem muitas pessoas que convivem com câncer, convivem com doenças degenerativas, mas lá no leito da enfermidade mantenha o seu sorriso, a sua esperança e de alguma maneira a dor vai saindo e a alegria de se encontrar com o Senhor vem naquele exato momento. Ola, não existe maior milagre na vida de um ser humano do que a sua salvação. Isso é algo extraordinário. Então, o maior milagre de Deus na minha vida não é aquilo que Ele pode me dar, não é aquilo que Ele pode fazer no meu corpo, não é aquilo que Ele pode realmente abrir as portas. Não, tudo isso é bom, tudo isso se chama favor de Deus. Mas se Ele não quiser realizar isso na minha vida, o maior milagre Ele já realizou na cruz do Calvário, salvando um pobre pecador. Уже десь так на фінал нашої розмови я завжди ставлю питання, стандартні два питання. Перше питання – це що для вас життя з Богом? Essa pergunta sua é muito forte. Eu venho pensando nela há algumas semanas. E o que é a vida com Deus para mim? Eu sirvo a Deus há 25 anos. Desde os 12, quando eu tive realmente esse encontro com Ele. Eu tenho mais tempo com Deus do que sem Deus. E eu posso dizer para você hoje que a vida com Deus para mim é a minha vida. Houve um tempo em que Jesus e os discípulos, muitos não compreendiam direito quem era Jesus. E muitos queriam abandonar Jesus, que estavam indo atrás de Jesus apenas pelos seus interesses, apenas pelo aquilo que a mão dele podia fazer e não por ele. Em um determinado momento, Jesus vira para os seus discípulos e diz: "Vocês também querem me deixar?" E Pedro diz: "Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna?" A vida com Deus, para mim, ela é uma caminhada hoje para a eternidade. Não existe material mais belo, não existe casa mais bela, não existe oportunidade melhor
do que essa a qual nós vivemos nessa caminhada com Deus. É verdade, Ola, que a caminhada com Deus, ela tem inúmeros desafios, como você já fez essa pergunta para mim. Existem pessoas que não compreendem na trajetória, existem acusações, e o nosso mestre mesmo disse que no mundo nós teríamos dificuldades, seríamos entregues como ovelhas para o matadouro. Mas, Ola, o sentimento que eu tenho com Deus, sobre a minha vida com Deus, é a mesma sensação que eu acredito que Estevão teve quando ele estava sendo apedrejado, Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando ele estava sendo apedrejado e doía aquelas pedradas, aquelas marcas no seu corpo. Mas havia um bem maior, capaz de fazer sustentá-lo em meio às dores. Enquanto ele olhava para os céus, ele via o Senhor. Então, o que a vida com Deus é para mim? É uma caminhada cheia de obstáculos, na certeza de que o Senhor está comigo. Mas a vida com Deus para mim é a minha vida. É a melhor oportunidade, é o melhor caminho, Ele é o pão quando estou com fome, Ele é a água quando eu estou com sede. Ele é tudo para mim. Numa das perguntas que você me fez neste programa foi sobre se tinha alguma dificuldade ou se eu me arrependia. E eu disse para você que, às vezes, até a compreensão dos fatos que estão ao nosso redor, mas a vida com Deus para mim é o melhor caminho, é a melhor forma, é algo indescritível. Sentir esta presença do Senhor e saber que Ele está conosco, sendo o nosso refúgio e fortaleza. Ola, não existe dinheiro nessa terra, não existe coisas e prazeres nessa terra que se comparem. Então, o que é a resposta a esta pergunta? Eu digo, o que é Deus, o que é a vida com Deus para mim? É a maior oportunidade que um ser humano, criatura, tem de estar diante do seu Criador. Isso, sobremodo, é a coisa mais importante e mais especial que eu tenho. Eu não tenho bens, eu não tenho riquezas nessa terra e isso não ocupa o meu coração. Não é isso que eu realmente quero. Eu quero como João Batista, que o Senhor realmente cresça e que eu constantemente diminua. E é essa dinâmica entre o Senhor crescendo cada dia mais e mais na minha vida e eu diminuindo que eu respondo para você, a minha vida é uma vida para Deus. Останнє запитання. Людина з сяючим серцем. Для вас це яка людина? Olá, podia falar sobre muitos personagens que todos nós conhecemos, vocês na Ucrânia, nós ali no Brasil, mas eu acredito que todos esses super-heróis, essas pessoas que criaram ali a Apple e tal, que são pessoas que estão na mídia, são pessoas que nós não conhecemos de andar, a gente só conhece de ouvir falar. Então, o meu maior super-herói, ou talvez a pessoa que me inspira, que traz inspiração, é a pessoa que caminha comigo todos os dias e que eu posso aprender com ela todos os dias. E esse alguém é o pastor Jair. Pastor Jair, o meu pastor na igreja, é uma pessoa extraordinária que eu posso dizer, não existe nada melhor do que você poder olhar para uma pessoa e caminhando com ela. Eu poderia dizer sobre o Bill Gates, eu poderia falar sobre várias outras celebridades, mas essas celebridades estão muito distantes. Eu só conheço pouca coisa delas, mas eu conheço muito das pessoas que caminham comigo. Então, minha maior inspiração ou modelo de pessoas que realmente... nós somos os cinco pessoas que nós andamos com elas todos os dias. Então, as pessoas que caminham comigo, esses são os meus exemplos de superações, esses são os meus exemplos de caminhada, são as pessoas que estão perto de mim, esses são os meus heróis. Então, existem aqueles que
apenas formulam frases, e tudo bem que a história goste deles, mas o que realmente eu gosto é das pessoas que caminham comigo e que eu posso enxergá-lo, aprendendo a pisar nos próprios passos dessas pessoas. E alguém que me inspira é o pastor Jair. Я дуже дякую вам за те, що ви знайшли цей час тут, в такому насиченому для вас періоді в Україні. Дякую за таку відверту розмову. Обрігадо, пастор Джоао. І чи можу я попросити вас помолитися за Україну? Eu que agradeço esse momento e poder compartilhar. Espero que as nossas comunicações, essa linguagem do amor, esteja presente. E vamos orar pela Ucrânia. Senhor, eu agradeço porque eu sei que o Senhor está, ó Deus, com seus olhos estendidos sobre a Ucrânia. Eu peço que o consolo do Teu Espírito Santo esteja com eles, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor fortaleça cada soldado, cada família, cada ente querido desta nação, que o Senhor, ó Deus, promova esta verdadeira liberdade, a verdadeira libertação da Ucrânia. Eu abro a minha boca para abençoar este solo, para abençoar o exército, para abençoar as pessoas da Ucrânia. Que o Senhor, ó Deus, verdadeiramente faça se cumprir a Tua palavra e os planos do Senhor para esta nação, em nome de Jesus. Amém. Амінь. Да, від нас вітання Бразилії і вашій церкві обов'язково передавайте.